E aí pessoal, feliz 2014 para vocês. Sei que um pouco tarde, mas é o primeiro vídeo que eu tenho colocado esse ano. Espero que vocês tenham tido aí um ótimo Natal, um feliz ano novo, e que esse ano seja melhor para todos nós. Não que o ano passado tenha sido ruim, foi um ano muito bom, onde aumentei muito o número de inscritos. Peço para aqueles que não têm paciência muito de ouvir eu falar que já adiantem o vídeo. Não vou falar tanto assim, né, para aqueles que estão escutando. Quero agradecer mesmo. Eu não esperava atingir em pouco tempo 1.000 inscritos com coisa séria, né? Porque muitas vezes a gente vê outras coisas atingirem um número muito maior de inscritos em muito pouco tempo, mas isso não vem ao caso. Eu gostaria de ter tempo de fazer um vídeo por semana, sei lá, até mais do que isso se eu pudesse. Mas sabe como é, né, gente? Isso aqui não é meu ganha-pão, é só mesmo para ajudar pessoas. Então, sempre que eu posso, eu procuro fazer, dentro daquela possibilidade, né? Então, professor, coordenador, bastante responsabilidade, muita papelada, muita burocracia, muita coisa, trabalhando o dia inteiro praticamente, e com projetos novos aí para minha vida, agora esse ano de 2014, até o início de 2015 também. Então, eu agradeço de coração o pessoal que tem visitado a página do Facebook. A única coisa que eu gostaria de pedir para quem está assistindo o vídeo e quem faz parte da página do Facebook é que quando eu coloque lá perguntas, quando eu coloque lá que vocês interajam, que vocês me perguntem as coisas por lá também, porque isso faz com que as informações elas fluam de maneira mais rápida, que vocês possam participar, um ajudar o outro também, não só eu estar ajudando vocês. Então, sempre que possível, eu peço essa participação. Então, pessoal, hoje minha imagem não vai aparecer aí, eu não estou gravando de casa, estou gravando no trabalho mesmo. Rápido aqui para vocês, aí eu vou editar e vou colocar esse vídeo lá no YouTube para vocês, né? Já que vocês estão vendo, ele já está editado. É o seguinte, hoje nós vamos falar um pouquinho do sistema circulatório, um sistema bem importante, lógico, né? Como muitos outros. Ele está ligado totalmente com a vitalidade do organismo, a manutenção dessa vitalidade, o crescimento, por estar levando nutrientes, por estar levando a questão dos hormônios também. A função é levar então o quê? Material nutritivo e oxigênio para as células e retirar dessas células os seus resíduos, os seus catabólitos, né? Principalmente o CO2, para poder ser eliminado do organismo. A gente vai ver isso com mais calma no decorrer dos slides aí. Tá? Então vou passar aqui para vocês. Nós vamos ver um pouquinho do conceito, a divisão, pericárdio, coração, circulação do sangue, tipo de vasos sanguíneos, o sistema linfático, baço, time e outras informações. Ele não vai ser um vídeo único, porque eu vou fazer mais vídeos depois do sistema circulatório, falando um pouquinho do nome das artérias, né, dos principais vasos, mas talvez não agora nessa sequência onde eu estou falando de sistemas. Eu gostaria de terminar todos os sistemas, depois entrar sistema a sistema e falando mais minuciosamente de cada sistema. Por exemplo, sistema esquelético falando dos ossos, né? Todos os ossos aí, os seus nomes, os seus principais acidentes ósseos. Sistema nervoso também falando aí das principais estruturas. Sistema muscular, os principais músculos, origem, inserção, assoação, inervação. E então a gente vai falando aí por partes do corpo e por sistemas depois lá na frente. Tá? Tem bastante coisa para explorar, bastante tempo esse canal. Volto a dizer, não estou postando com a frequência que eu gostaria, mas infelizmente com a frequência que eu posso. Tá? Então peço desculpa a vocês, não é uma coisa profissional, não é meu ganha-pão, mas é uma maneira de ajudar as pessoas. Então, como eu falei antes, né, qual é o conceito? A gente pode ver aqui, né, uma artéria capilar e a veia. Depois a gente vai ver qual é essa sua distribuição. Então, a função básica desse sistema, o que é? Leva material nutritivo, né, os principais nutrientes, para as células e o oxigênio, vindo lá do pulmão.
Também transporta os resíduos, né, os catabólitos do metabolismo, para que possa ser eliminado, né? Então, por exemplo, o CO2. Como a gente vê aqui, né, o dióxido de carbono, tá, das células vai ser eliminado lá no pulmão. E também carrega células de defesa, tá, especializadas na defesa do organismo. Células que vão fazer me fugiu a palavra agora. O processo cicatricial, né, que vão fazer todo o processo cicatricial de reparação do tecido, são conduzidas aí pelo sistema sanguíneo, circulatório, perdão. Então, ele é um sistema constituído por tubos. Esses tubos é um sistema hermeticamente fechado, né? Nesses tubos vão circular humores, tá? E o que seriam então os tubos? Seriam os que nós chamamos de vasos, e os humores seriam parte líquida, né? O sangue e a linfa. Para que ocorra a circulação tem que haver um órgão central, que é o coração, ele é uma bomba propulsora contrátil, é ele que vai bombear o sangue. Já vou fazer um adendo aqui, né? Nós temos um segundo coração, que são os músculos, né? Mas principalmente o trícepsural, que é o músculo da panturrilha, da batata da perna, né? Por quê? Para baixo, todo santo ajuda, né? E para voltar depois o sangue, né? Então a contração muscular, ela ajuda o retorno venoso, né? O retorno desse sangue venoso. Por isso considerado como segundo coração. Uma pessoa que fica acamada, por exemplo, ela pode reter sangue nos membros inferiores, né? Nas pernas principalmente. Por isso é importante o papel da fisioterapia no pós-operatório, no processo de recuperação, até mesmo o indivíduo em coma e assim por diante, fazendo as contrações musculares para ajudar nesse bombeamento do sangue. A troca entre tecidos e sangue ocorre nos capilares, tá? Nos capilares sanguíneos, aí, tanto venosos quanto arteriais. Nós possuímos órgãos hematopoéticos, né, que produzem células sanguíneas. Então nós temos aí a medula óssea como uma importante produtora de células sanguíneas. O timo também é produtor de células sanguíneas. E o baço. São 3 órgãos hematopoéticos. Tá? Eles são produtores aí, de certos componentes do sangue e da linfa. Então qual seria a divisão do sistema circulatório? Ele é dividido em sistema sanguífero, né? Esse fero do final do sanguífero significa levar, composto por vasos, artérias, veias e capilares, e o coração. Tá? Então a gente tem aqui, importante, vamos fixar primeiro nessa imagem aqui, nessa figura. Então a gente tem a artéria. A artéria é tudo aquilo, uma definição rápida, né? Todo o sangue que sai do coração, ele sai através das artérias. E todo o sangue que chega no coração, ele chega através das veias. Tá? Para a gente ter essa noção. Por que nos desenhos anatômicos, né, as artérias estão em vermelho e as veias em azul? Né? Não é bem assim no cadáver, né? Lógico, um tem uma coloração um pouco mais clara e o outro mais escura. A artéria ela é mais arredondada, enquanto a veia é mais achatada. Mas elas são desenhadas dessa forma aqui, por quê? Para representar que o sangue arterial ele é um vermelho vivo, mais forte, por ser rico em oxigênio, ter mais oxigênio do que gás carbônico. Já a veia, ele é azul, né? É um sangue mais arroxeado, para representar que esse sangue, ele é teoricamente um sangue sujo, vamos dizer assim, porque ele é rico em gás carbônico. Tá? Então, imagina que o sangue sai do coração através de uma artéria. Essa artéria depois se subdivide, formando artérias de menor calibre, até essas artérias de menor calibre se subdividirem e formarem as arteríolas. Essas arteríolas, conforme elas vão avançando pelo organismo, elas também vão se subdividindo até dar origem aos capilares. Então esses capilares vão estar em contato com as células, né? Vão deixar o oxigênio e os nutrientes, e depois eles vão recolher o gás carbônico e os resíduos que foram gerados a partir das funções celulares. Esses capilares, então,
eles começam a se juntar e formam as vênulas. Essas vênulas também começam a se agrupar até dar origem às veias, para que esse sangue possa voltar para o coração. Então, mais ou menos é assim que funciona a circulação, que mais para frente a gente vai ver com calma. E aqui, né, o coração, que é o principal órgão desse sistema, tá? Fica numa região chamada mediastina, né? 2/3 do lado esquerdo do corpo e 1/3 do lado direito. Pode acontecer, em alguns casos raros, a inversão desse coração. Ele estar mais para a direita do que para a esquerda. Mas isso são em casos raros. O sistema linfático, ele é formado por vasos que conduzem a linfa. Aí existem os capilares linfáticos, os vasos linfáticos e os troncos linfáticos, dentro dos vasos condutores da linfa. Mesmo jeito, né? Capilares mais próximo das células, os vasos linfáticos e os troncos onde a gente tem o aglomerado desses vasos linfáticos. E por órgãos linfóides, como os linfonodos e as tonsilas, né? Então a gente tem a tonsila faríngea, a tonsila lingual e a tonsila palatina, que são as amígdalas, tá? Que ajudam nessa questão da defesa do organismo. Elas ajudam na produção de linfa, mas, por exemplo, como a tonsila palatina, ela pode ser retirada, né? Como a amidalectomia é a cirurgia que retira as tonsilas palatinas. Também existem tecidos linfáticos associados a mucosas do organismo que ajudam nessa produção de linfa. Então a gente tem aí, por exemplo, em órgãos que se abrem ao meio externo, né, como o digestório, tanto pela boca quanto pela questão do ânus, né? O respiratório, o geniturinário são órgãos que têm são sistemas, né, que têm esse contato com o meio externo. A gente tem, por exemplo, o Gout, que seria o tecido linfóide associado ao intestino, também chamado de placa de Peyer, e o Balt, que é o tecido linfático associado aos brônquios. Por isso, por exemplo, nós produzimos aí muco, né? E nesse muco nós temos células de defesa, tá? No sistema respiratório, na questão do intestino, para ajudar na proteção do organismo. Aí existem órgãos linfóides primários, com a medula óssea e o timo, tá? São órgãos importantes, né? A produção aqui, a gente vê aqui, né, uma célula-mãe, produz uma célula mieloide, gera uma célula linfóide e a partir daí gera os linfócitos. T, linfócito C, né? Então, são diferentes linfócitos aí que são produzidos na medula óssea. E o timo também, com os seus lobos, ajuda nessa produção. O baço também pode ser retirado, o indivíduo também tem que tomar algumas medicações, mas consegue viver sem. Mas produz aí células sanguíneas, células de defesa. O pericárdio, agora já falando mais especificamente do coração, ele é um saco fibroceroso, vai envolver o coração separando dos outros órgãos do mediastino, e ele limita a diástole ventricular. O que significa isso? Quando o coração ele abre para receber o sangue, a gente chama esse movimento de diástole. E quando ele fecha para poder, né, propulsionar o sangue, vamos dizer assim, né, para poder expulsar o sangue, a gente chama esse movimento de sístole. Então a gente tem a sístole atrial e ventricular e a diástole atrial e ventricular. Ok? Então, o pericárdio ele é dividido em dois, né? O pericárdio fibroso e o seroso. O fibroso ele é a camada mais externa, como a gente pode observar nessa imagem aqui, né? Essa camada mais externa é o pericárdio fibroso. Aqui também dá para ver bem nessa imagem, ó, essa parte que reveste aqui externamente o coração. E o pericárdio seroso, que é uma camada mais interna, dividido em duas, a lâmina parietal e a lâmina visceral. A lâmina visceral é chamada de epicárdio, né? E o espaço entre essas duas lâminas a gente chama de cavidade do pericárdio. Tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Então, o pericárdio fibroso e o seroso. O fibroso é mais externo, o seroso é mais interno. O seroso se divide em duas lâminas, a parietal e a visceral conhecida como epicárdio, e o espaço entre as duas lâminas é chamado de cavidade do pericárdio. Ok?
esse espaço entre as duas lâminas ele serve também para ajudar nessa distensão do coração e limitar essa distensão. Então aqui a gente vai ver o coração, né, propriamente. Ele é um órgão muscular oco, né, vê que ele não é totalmente preenchido. Funciona como uma bomba contrátil propulsora, como a gente já falou. Ele tem uma camada média maior, né, que é o músculo cardíaco miocárdio. Uma camada mais interna, endotelial, né, que tem mais uma ligação com os músculos papilares, chamada de endocárdio. E uma camada mais externa, serosa, chamada de epicárdio. Como a gente viu, faz parte do pericárdio seroso, né, o epicárdio aqui. Então a gente pode ver aqui, ó, nessa imagem, ó, pericárdio fibroso, mais externo. Aí a gente tem o pericárdio seroso, a camada parietal. Depois a cavidade pericárdica. A camada mais visceral, chamada de epicárdio. Aí a gente vem para o miocárdio e o endocárdio. Okay? A gente consegue ter essa divisão aqui nessa imagem muito bem clara. Aqui o pericárdio e aqui o endocárdio, né? Como falei para vocês, ligado aí com essas cordas tendíneas e os músculos papilares. O coração, ele tem uma particularidade, né? Ele possui uma lei chamada lei do tudo ou nada. O que significa isso? A parte muscular do coração, ela é inervada, né? E o tipo de sinapse que ocorre aqui é uma sinapse elétrica, né? Então ela tem comunicação direta, as células entre si, através desses discos intercalares, elas têm essa comunicação direta. As gap junctions, como a gente vê aqui, não é necessário neurotransmissores. Quando uma fibra contrai, todas contraem na mesma intensidade. Ou se nenhuma fibra contrair, né, então não ocorre contração do músculo cardíaco. O coração ele vai começar a bater no 7º mês intrauterino e continua até a morte da pessoa. Então são, né, dependendo de quantos anos a pessoa vive, milhares ou até bilhares de contrações no decorrer da vida. É um órgão totalmente importante para a manutenção da vida. Falando especificamente do coração, ele fica na região do mediastino, fica no ângulo de 40 graus em relação ao plano horizontal, na posição oblíqua, né, o seu eixo aí. 2/3 à esquerda, 1/3 à direita. Pesa entre 280 a 350 gramas. Isso pode variar dependendo do tamanho e peso do indivíduo. Outra informação importante, né, o seu coração, para você ter uma noção, ele seria como o seu punho fechado, o tamanho dele, né, então a região do seu punho fechado, você mede mais ou menos o tamanho do seu coração. Aqui eu destaquei para vocês algumas coisas importantes. A gente tem aqui a base do coração, onde tem grandes vasos importantes, e o ápice do coração. A face pulmonar esquerda, a face diafragmática, posicionamento dele. E na próxima imagem a gente vê, aqui não dá para ver, vou voltar aqui, mas do outro lado estaria a face pulmonar direita. A gente tem aí acima dos átrios a aurícula direita, a aurícula esquerda. Aqui também destacado o ápice do coração. Aqui seria a base. A face pulmonar direita, como eu falei para vocês. E a face externocostal, né, que está próxima aí das costelas e do externo. Nós temos dois átrios, o átrio direito, o átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Aqui a mesma coisa, né, mostrando aí o átrio direito, o átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo.
o septus interatrial, o septo interatrial que divide os dois átrios, o septo interventricular divide os dois ventrículos e o septo atrioventricular divide aí o átrio do ventrículo. Entre o septo atrioventricular nós temos esse ósteo atrioventricular direito e esquerdo, que é onde estão as válvulas cardíacas. Aqui os principais vasos, então a artéria aorta, vaso mais calibroso do corpo. Aqui a gente tem o tronco braquiencefálico e outros vasos que vão originar daqui. A gente tem as artérias pulmonares, que é a artéria chamada artéria tronco pulmonar, a artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita, as veias pulmonares e a veia cava inferior e a superior aqui. A veia cava dividida em duas, superior e inferior. São os vasos da base do coração. Na região do esqueleto fibroso do coração, a gente tem a válvula do tronco pulmonar, dividida aí em válvulas semilunares, esquerda, direita e anterior. A gente tem a válvula da aorta, aqui, também dividida em válvulas semilunares, a direita, a esquerda e a posterior. A válvula bicúspide ou mitral e a tricúspide aqui do coração, também divididas em válvulas, Essa daqui pode ser, além de mitral, chamada de atrioventricular esquerda e essa daqui de atrioventricular direita, ou tricúspide, ok? Então aqui dá para ver bem esse esqueleto fibroso do coração. A irrigação do coração ela se dá através das artérias coronárias. Então a gente tem a artéria coronária esquerda, que vai gerar esse ramo interventricular anterior, os ramos septais, também tem o ramo marginal esquerdo, a gente não consegue ver aqui. A gente tem aqui a artéria coronária direita, o ramo do nó sinoatrial, ramo atrial, o ramo marginal direito, o ramo posterolateral direito, irrigando todo o músculo cardíaco através das artérias coronárias, que saem da onde? Da aorta, ok? Vão irrigar todo o músculo cardíaco. Aqui a gente consegue ver as artérias coronárias, e essa região é chamada de seio coronário, porque nessa parte passa a veia cardíaca magma, a artéria coronária também. Aí a gente tem aqui a veia interventricular, a gente tem a veia cardíaca parva. Então as veias é que vão coletar, vão drenar esse sangue novamente para o coração. Então são muitos vasos, são vasos grandes. Veia do ventrículo esquerdo, veia do ventrículo direito. E nós temos as veias mínimas, que em conjunto foi pesquisado e viu que muito do sangue que retorna, vem através dessas veias cardíacas mínimas. Vamos seguir. Complexo estimulante do coração. Existe um nó sinoatrial, que seria o marcapasso cardíaco, marcapasso natural. Então, o centro cardíaco, que fica na região da ponte, manda informação para o nó sinoatrial. Esse nó sinoatrial, ele manda informação para o nó atrioventricular. Esse impulso elétrico é transmitido até... deixa eu retornar aqui. Então o nó sinoatrial manda informação até o nó atrioventricular. Do nó atrioventricular, essa informação, esse impulso elétrico vem para o feixe de His e depois ele é distribuído através das fibras de Purkinje. Okay? Então a gente tem aí, vai para todo o músculo cardíaco, em cima daquela lei do tudo ou nada que a gente falou anteriormente. Então nó sinoatrial, nó atrioventricular, feixe de His e depois as fibras de Purkinje para todo o músculo cardíaco. Aqui mostrando quando o coração recebe o sangue, a gente tem a diástole,
Ó, diástole aqui atrial e a ventricular, e a sístole quando ele bombeia o sangue, tanto dos átrios para os ventrículos, quanto dos ventrículos para o pulmão e para o resto do corpo. Então, aqui a gente vai ver um pouquinho da circulação sanguínea. A gente já está finalizando essa primeira parte. Então, como funciona a circulação? Vamos começar aqui por essa região do átrio direito. Então, o sangue cheio de gás carbônicos e resíduos, né, que já passou pelos rins, pelo fígado, ele vai subir, né, dos membros inferiores, né, da região abdominal e torácica baixa, ele vai subir e através da veia cava inferior ele vai entrar no átrio direito. Já o sangue que veio dos membros superiores, da cabeça e da região alta de tórax, ele vai entrar pela veia cava superior. Então, quando esse sangue ele vem para o átrio direito, exerce uma pressão na válvula, né? Essa válvula se abre. O que vai acontecer? O sangue vem para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, através das artérias pulmonares. Aí é o único caso onde o sangue arterial vai ser rico em gás carbônico. Através das artérias pulmonares, ele vai para o pulmão. Lá no pulmão vai ocorrer a hematose, a troca gasosa, CO2 por oxigênio, né? Então gás carbônico por oxigênio. Esse sangue ele vai voltar do pulmão para o átrio esquerdo, né? Através das veias pulmonares. Aí é o único lugar, né, que um sangue rico em oxigênio circula por uma veia, por veias, né? Então só essa diferença nessa região do coração. Então esse sangue vai exercer pressão, vai descer para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo, através da artéria aorta, ele vai ser distribuído para todo o corpo. Vai levar oxigênio e nutrientes para as células, vai ocorrer a captação novamente, as células vão trabalhar, vai ocorrer a captação novamente de gás carbônico e resíduos, e ocorrer todo o processo novamente. Então, a gente vai ver um pouquinho de detalhe mais à frente, ali uma outra informação mais à frente. Aqui é para mostrar para vocês, na região pulmonar, onde a gente tem os alvéolos, e olha a quantidade de capilares em volta dos alvéolos, tanto arteriais quanto venosos, para mandar gás carbônico para dentro dos alvéolos e para retirar oxigênio de dentro desses alvéolos, né, por difusão. Então a gente tem essa informação aqui importante. Essa imagem deixa bem claro para vocês como ocorre essa troca gasosa. Aqui mais uma vez, mostrando sangue venoso, né, entrando aqui na região cheio de gás carbônico, na carboxiemoglobina. Essa carboxiemoglobina, então, o gás carbônico se solta e vai ser eliminado através da respiração. E o oxigênio se liga à hemoglobina, na oxiemoglobina, e vai circular 95% do oxigênio percorre a circulação ligada à hemoglobina. Os outros 5% circulam livre. Tá? A gente tem aqui embaixo também a região de capilar. Então os resíduos tóxicos e o CO2 mostrando que eles saem do capilar, das células, né, para dentro do capilar, para depois irem lá para o pulmão e serem eliminados. E o oxigênio e os nutrientes eles saem do capilar para dentro da região intersticial, né, para as células aqui, para poder ocorrer o trabalho celular. Então, a hematose pulmonar e celular. Então, essa região do coração com o pulmão é chamado de circulação pulmonar ou pequena circulação, e essa circulação do coração com o corpo, né, tanto arterial quanto venosa, é chamada de circulação sistêmica ou grande circulação. Existe também a circulação colateral, formada por anastomoses, que são comunicação entre ramos de artérias e de veias. Tá? Então, quando ocorre uma obstrução parcial ou total, o sangue circula por essas variantes. Então, por exemplo,
o sangue está vindo por aqui, ocorre uma obstrução aqui, ele consegue circular por essas anastomoses e mantém um mínimo de circulação naquela região do corpo. Né? Isso é um mecanismo de defesa do organismo. Quanto mais velho o indivíduo vai ficando, mais anastomoses ele vai criando no corpo. Então essa imagem mostra aqui para vocês as novas arteríolas e aqui ó, a anastomose arteriovenosa. Então ocorre uma obstrução, esse sangue vai circular por aqui e vem então por essa anastomose para ocorrer essa troca. A circulação portal, como funciona? Aqui, por exemplo, existem uma rede de capilar aqui no fígado e uma rede de capilar na região do intestino. Entre essas duas redes de capilar existe uma veia e essa veia porta. Então, o que seria uma circulação portal? Quer dizer que entre duas redes de capilares, né, uma veia se interpõe sem passar antes por um órgão intermediário. É isso que é uma circulação portal. E é isso então como primeira parte, pessoal. Eu vou parar por aqui. Quero agradecer mais uma vez as visualizações, a divulgação. Deixem dúvidas lá, mandem comentários tanto no vídeo quanto no Facebook. Dentro do possível eu respondo para vocês, comento com vocês. Sempre que eu tiver uma novidade eu coloco lá. E aí então, eu não vou prometer nada, mas assim que possível eu coloco o próximo vídeo lá para vocês. Ok? Fiquem com Deus, um abraço